Lei Orgânica do Município de Itaqui Título 1, da Organização Municipal Artigo 1º. O município de Itaqui, integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, será regido por esta lei orgânica e por outras leis que adotar, sempre respeitando os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Artigo 3º. Os limites do território do município só poderão ser alterados por lei estadual, observando os requisitos previstos em lei complementar. Artigo 4º. São símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino municipal, que representam sua cultura e história, além de outros que possam ser estabelecidos por lei. A data magna do município é 6 de dezembro. Artigo 5º. A organização político-administrativa do município, como ente autônomo, ocorre nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Capítulo 2, da competência. Artigo 6º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, organizar-se administrativamente, observando as legislações federal e estadual. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças, e decidir sobre sua aplicação. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Conceder e permitir os serviços públicos locais e outros que sejam de sua responsabilidade. Organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificação, loteamentos e zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas para a ordenação do território, preservando condições adequadas de iluminação e ventilação. Estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, poluição ambiental, poluição do espaço aéreo e das águas. Conceder e permitir serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando tarifas, itinerários, pontos de parada e locais de estabelecimento. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar faixas de rolamento e zonas de silêncio. Disciplinar os serviços de carga e descarga e definir a tonelagem máxima permitida. Estabelecer servidões administrativas necessárias à execução de seus serviços. Regulamentar e fiscalizar a instalação e o funcionamento de elevadores. Disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a coleta e a destinação do lixo domiciliar. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, podendo cassar alvarás de empresas que se tornem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar público ou aos bons costumes. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Legislar sobre serviços funerários e cemitérios, fiscalizando inclusive os administrados por entidades particulares. Interditar edificações em ruínas ou insalubres e demolir construções que ameacem a segurança coletiva. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer meios de publicidade nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Fiscalizar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Legislar sobre apreensão e depósito de animais, mercadorias e móveis, em caso de infração às leis municipais, definindo a forma e as condições de venda dos bens apreendidos. Artigo 7º. O município poderá celebrar convênios e consórcios públicos com a União, o Estado e outros municípios para a realização de obras ou serviços de interesse comum. Após assinado, o convênio será comunicado à Câmara Municipal. Artigo 8º. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger a Constituição, as leis e as instituições democráticas, preservando o patrimônio público. Cuidar da saúde e assistência pública, protegendo e garantindo os direitos das pessoas com deficiência. Preservar documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como monumentos, paisagens notáveis e sítios arqueológicos. Evitar a evasão, destruição ou descaracterização de obras de arte e de bens culturais. Garantir o acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Preservar florestas, fauna e flora.
Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover a construção de moradias, melhorar as condições habitacionais e o saneamento básico. Combater a pobreza e a marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Fiscalizar concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território municipal. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Artigo 9º. O município pode instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, bem como contribuição para iluminação pública, respeitando as regras constitucionais. Artigo 10º. É proibido ao município, entre outras vedações, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente. Cobrar tributos sobre fatos geradores anteriores à lei que os criou ou aumentou. Utilizar tributo com efeito de confisco. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, salvo pedágios para vias conservadas pelo poder público. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de outros entes públicos, templos de qualquer culto, partidos políticos e entidades sem fins lucrativos, desde que atendam aos requisitos legais, bem como sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Artigo 11º. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, dificultar seu funcionamento ou manter relações de dependência com eles, salvo colaboração de interesse público prevista em lei, recusar fé a documentos públicos, ou criar distinções ou preferências entre brasileiros. Capítulo 3º, do Poder Legislativo, Seção 1, Disposições Gerais, artigo 12. A Câmara Municipal é composta por 11 vereadores, eleitos conforme a lei. Para exercer o mandato de vereador, é necessário ter nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, possuir domicílio eleitoral na circunscrição, estar filiado a um partido político, e ter no mínimo 18 anos de idade. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Artigo 13. A Câmara Municipal reúne-se todos os anos, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro. Artigo 14. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, ocorre uma sessão solene sob a presidência do vereador mais votado presente. Nessa ocasião, tomam posse os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito, e são eleitos a mesa diretora, a comissão representativa e as comissões permanentes. Após a posse, a Câmara entra em recesso. Na posse, o presidente, de pé e acompanhado pelos demais vereadores, profere o compromisso: prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Cada vereador, ao ser chamado nominalmente, responde: assim o prometo, e assina o termo correspondente. A eleição da mesa e das comissões permanentes, excetuando-se as sessões de instalação e a última de cada legislatura, ocorre na última sessão ordinária do período, com posse em sessão solene no penúltimo dia de expediente externo da Câmara, anterior a 31 de dezembro. O mandato da mesa é de 1 ano, permitida a reeleição para o mandato subsequente e a recondução em sessões não consecutivas. Artigo 15. A convocação extraordinária da Câmara pode ser feita pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou por requerimento da maioria dos vereadores, nos casos de urgência ou interesse público relevante, sempre com aprovação da maioria absoluta. Nessas sessões extraordinárias, não há remuneração ou indenização. Artigo 16. A composição da mesa e das comissões deve, sempre que possível, refletir a proporcionalidade dos partidos políticos. Artigo 17. As deliberações da Câmara e de suas comissões são tomadas por maioria de votos, desde que esteja presente a maioria absoluta dos vereadores. O presidente só vota em caso de empate, quando a matéria exigir 2/3 dos votos ou em votações secretas. Artigo 18. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Artigo 19. A prestação de contas do município, referente à gestão financeira de cada exercício, deve ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado até 31 de março do ano seguinte. Essas contas ficam disponíveis para consulta por qualquer contribuinte durante 60 dias a partir da remessa ao tribunal.
Artigo 20. Anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, o prefeito deve comparecer à Câmara em sessão especial para apresentar relatório sobre a situação dos assuntos municipais. Sempre que desejar expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. Artigo 21. A Câmara ou suas comissões podem convocar secretários municipais ou titulares de órgãos subordinados diretamente à Prefeitura para prestarem informações sobre assuntos determinados. A ausência sem justificativa é considerada crime de responsabilidade. Artigo 22. A Câmara pode criar comissões parlamentares de inquérito para apurar fatos determinados e por prazo certo, com poderes de investigação semelhantes aos das autoridades judiciais. Suas conclusões podem ser enviadas ao Ministério Público para responsabilização civil ou criminal dos infratores. Seção 2. Dos vereadores. Artigo 23. Os vereadores são protegidos pela lei em relação às opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato. Artigo 24. Desde a expedição do diploma, os vereadores não podem firmar ou manter contrato com órgãos ou empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato tiver cláusulas uniformes. Também não podem ocupar cargos ou empregos remunerados nessas entidades. A partir da posse, não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que recebam favores decorrentes de contratos com órgãos públicos, não podem ocupar cargos de livre exoneração nessas entidades, e não podem patrocinar causas contra esses órgãos. Artigo 25. O vereador perde o mandato se infringir proibições desta lei orgânica, tiver conduta incompatível com o decoro parlamentar, faltar a 1/3 das sessões ordinárias sem autorização, perder ou ter suspensos os direitos políticos, tiver o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, ou sofrer condenação criminal com sentença definitiva. A perda do mandato, nos casos de infração, conduta incompatível ou condenação criminal, é decidida pela Câmara por maioria absoluta, garantido ampla defesa. Nos casos de faltas, perda de direitos políticos ou decisão judicial eleitoral, a perda é declarada pela mesa diretora. Artigo 26. Se o vereador for nomeado secretário municipal ou assumir cargo equivalente, não perde o mandato, mas deve se afastar da função legislativa. Nessa situação, pode optar pela remuneração do mandato. Artigo 27. Em casos de licença, impedimento legítimo, morte ou renúncia, o suplente é convocado. O impedimento deve ser reconhecido pela Câmara, e o vereador impedido é considerado em exercício, mas sem remuneração, enquanto o suplente atua. Artigo 28. A remuneração dos vereadores é estabelecida de acordo com a legislação vigente, sendo fixada antes do pleito da legislatura correspondente. Artigo 29. Se um servidor público for eleito vereador e não houver compatibilidade de horários, deverá optar entre a remuneração do cargo e a do mandato. Havendo compatibilidade, poderá receber ambas. Seção 3 das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 30. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, conforme as Constituições Federal e Estadual e esta lei orgânica. Aprovar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Decretar leis e legislar sobre tributos municipais. Criar e extinguir cargos e funções no município, fixar e alterar vencimentos e vantagens pecuniárias. Dispor sobre aquisição, alteração e alienação de bens móveis e imóveis, incluindo aforamento, arrendamento, doação e comodato. Legislar sobre concessão de serviços públicos e permissão de uso de bens municipais. Definir a divisão territorial do município, respeitando a legislação e consultando previamente os eleitores da localidade. Criar, alterar ou extinguir órgãos públicos municipais. Aprovar empréstimos e operações de crédito, definindo meios e prazos de pagamento. Autorizar a transferência temporária ou definitiva da sede do município. Cancelar dívidas ativas, suspender cobranças e conceder relevação de juros ou encargos, nos termos da lei. Artigo 31. São competências exclusivas da Câmara Municipal: eleger sua mesa diretora, elaborar seu regimento interno e organizar sua estrutura política.
Criar e extinguir cargos de seu quadro de pessoal, fixar e alterar vencimentos. Propor e aprovar emendas à lei orgânica. Solicitar intervenção no município, nos casos previstos em lei. Fiscalizar a administração financeira e orçamentária, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e julgar as contas do prefeito. Sustar atos do Poder Executivo que ultrapassem sua competência ou contrariem o interesse público. Fixar a remuneração dos vereadores e do prefeito. Autorizar o prefeito ou vice-prefeito a se ausentar por mais de 15 dias. Convocar secretários, titulares de autarquias ou de instituições municipais para prestar informações. Alterar temporária ou definitivamente sua sede. Solicitar informações por escrito ao Executivo. Dar posse ao prefeito e declarar extinção do mandato, quando previsto em lei. Conceder licença ao prefeito. Suspender a execução de atos ou regulamentos municipais declarados inconstitucionais ou ilegais pelo Poder Judiciário. Criar comissões parlamentares de inquérito. Sugerir ao prefeito obras ou medidas de interesse público. Conceder títulos e honrarias a pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao município. Apresentar autorizações, indicações, requerimentos e moções. Seção 4 da Comissão Representativa. Artigo 32. A Comissão Representativa atua durante o recesso da Câmara Municipal e tem como atribuições: zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo e pela observância da lei orgânica. Autorizar o prefeito a se ausentar do município ou do Estado. Convocar extraordinariamente a Câmara. Tomar medidas urgentes de competência legislativa. Artigo 33. A comissão representativa é formada pela mesa diretora e por membros eleitos, com respectivos suplentes, e sempre em número ímpar. O presidente da comissão é o presidente da Câmara, substituído conforme o regimento interno. A composição deve representar, sempre que possível, a proporcionalidade partidária. Artigo 34. Ao término do recesso, a comissão representativa apresenta relatório dos trabalhos realizados. Seção 5 das Leis e do Processo Legislativo. Artigo 35. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Uma lei complementar definirá regras de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Artigo 37. A lei orgânica pode ser emendada por proposta de vereadores ou do prefeito. Quando a iniciativa for dos vereadores, ela deve ter assinatura de pelo menos 1/3 dos membros da Câmara. Artigo 38. A lei orgânica será votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos vereadores em ambas as votações. Artigo 39. As emendas à lei orgânica serão promulgadas pela mesa diretora da Câmara. Artigo 40. A iniciativa das leis municipais cabe a qualquer vereador e ao prefeito, exceto nos casos de competência exclusiva ou privativa. Artigo 40-A. A soberania popular se exerce pelo voto direto e secreto, pelo plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação popular nas decisões municipais, fiscalização da administração pública, tribuna popular e audiência pública. Uma lei municipal regulamentará todas essas formas de participação. Artigo 40b. A iniciativa popular de leis exige a assinatura de 5% do eleitorado do município, podendo ser restrita a bairros ou distritos quando o tema for específico. O projeto de lei de iniciativa popular deve ter tramitação em caráter de urgência e pode ser defendido em plenário por representante designado. Se não for votado até o final da sessão legislativa, ficará automaticamente inscrito para a próxima sessão. Projetos que tratem de matérias de iniciativa privativa do prefeito serão transformados em anteprojetos e encaminhados ao Executivo. Artigo 40c. É permitido recurso a consultas referendárias ou plebiscitárias sobre atos, autorizações ou concessões do Executivo, e também sobre leis ou projetos de lei. A iniciativa cabe ao prefeito, a 2/3 dos vereadores ou a 5% do eleitorado. Artigo 40d. A tribuna popular é assegurada nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal para uso de entidades sindicais, associações de moradores e outras organizações com atuação reconhecida no município, bem como de entidades externas que apresentem temas de relevância para a população de Itaqui. Artigo 41.
O prefeito pode solicitar urgência para projetos de sua iniciativa. A Câmara deve apreciá-los em até 45 dias, sob pena de sobrestar as demais deliberações até a votação. Artigo 42. Projetos de lei apresentados por vereadores devem ser incluídos na ordem do dia após 30 dias de seu recebimento, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Artigo 44. Matérias constantes de projetos rejeitados só podem voltar a ser propostas na mesma sessão legislativa se contarem com o apoio da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 45. Os projetos aprovados são enviados ao prefeito para sanção. Caso o prefeito vete total ou parcialmente, deverá enviar justificativa à Câmara em até 48 horas. O veto só pode ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Se o prefeito não se manifestar em 15 dias úteis, o projeto será considerado sancionado. Artigo 46. Decretos legislativos e resoluções são promulgados pelo presidente da Câmara após a votação final. Artigo 47. Leis complementares, como o Código de Obras, Código de Posturas, Código Tributário, Plano Diretor, Código do Meio Ambiente, Estatuto do Servidor Público e normas sobre elaboração de leis, exigem aprovação da maioria absoluta dos vereadores. Capítulo 4 do Poder Executivo, Seção 1 do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 48. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Artigo 49. O Prefeito e o Vice-Prefeito são eleitos para mandato de 4 anos, com eleição realizada até 90 dias antes do término do mandato vigente. Artigo 50. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomam posse em sessão solene de instalação da Câmara Municipal, após a posse dos vereadores, comprometendo-se a manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o município visando ao bem geral da população. Se não tomarem posse em até 10 dias após a data prevista, salvo motivo de força maior, o cargo será declarado vago. Artigo 51. O vice-prefeito substitui o prefeito em seus impedimentos e o sucede em caso de vacância do cargo. Se ambos estiverem impedidos ou houver vacância, assumem, nesta ordem, o presidente da Câmara, os vice-presidentes e os secretários da Câmara Municipal. Se nenhum puder assumir, o cargo passa ao procurador-geral do município ou, inexistindo este, ao procurador mais antigo. Nesse último caso, o gestor designado não terá representação política e manterá a remuneração de seu cargo de origem. Considera-se impedimento, em ano eleitoral, as situações de inelegibilidade. Artigo 52. Se a vacância ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, a eleição para prefeito e vice-prefeito será feita pela Câmara Municipal, 30 dias após a última vaga, conforme a lei. Seção II. Das atribuições do prefeito. Artigo 53. Compete privativamente ao prefeito representar o município em juízo e fora dele. Nomear e exonerar secretários municipais, administradores de autarquias, departamentos e sociedades de economia mista, bem como titulares de instituições municipais, podendo exonerá-los livremente. Iniciar o processo legislativo nos casos previstos nesta lei. Sancionar, promulgar e publicar leis, além de expedir decretos e regulamentos para sua execução. Vetos podem ser totais ou parciais, sempre com justificativa. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, conforme a lei. Declarar a utilidade ou necessidade pública, ou interesse social, de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa. Expedir atos administrativos, contratar serviços e obras observando licitação. Planejar e executar os serviços públicos municipais. Prover cargos públicos e expedir atos relativos à situação funcional dos servidores. Enviar ao Legislativo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. Responder, no prazo de 30 dias, a pedidos de informação da Câmara. Garantir repasses financeiros à Câmara até o dia 20 de cada mês, conforme previsto na lei. Aprovar projetos de edificações, loteamentos, arruamentos e zoneamentos. Solicitar auxílio da Polícia Estadual para garantir cumprimento de seus atos. Revogar atos administrativos por interesse público e anulá-los quando ilegais, respeitando o devido processo legal. Administrar bens e rendas municipais, lançar e fiscalizar tributos.
Providenciar sobre o ensino público. Propor ao Legislativo o arrendamento, aforamento ou alienação de bens municipais, bem como a aquisição de outros. Propor a divisão administrativa do município. Parágrafo único. O prefeito pode delegar, por decreto, funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva. Artigo 54. São atribuições do vice-prefeito exercer, se designado, o cargo de secretário de governo, coordenar convênios e consórcios intermunicipais, substituir o prefeito em casos de impedimento ou vacância, praticar atos administrativos de gestão conforme decreto, atuar junto aos conselhos municipais, incentivando a participação da sociedade, e auxiliar diretamente o prefeito na execução de programas governamentais. Seção III. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 55. Constituem atos de responsabilidade do prefeito ou vice-prefeito, passíveis de processo, aqueles que atentem contra a Constituição Federal, a Constituição Estadual e, especialmente, o livre exercício dos poderes constituídos, o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais, a probidade administrativa, a execução da lei orçamentária, e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O processo e julgamento seguem as regras do artigo 86 da Constituição Federal. Seção IV. Dos secretários do município e subprefeitos. Artigo 56. Os secretários municipais são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Devem ser brasileiros, maiores de 18 anos, no gozo dos direitos políticos, e estão sujeitos às mesmas incompatibilidades e proibições aplicadas aos vereadores, no que couber. Artigo 57. Compete aos secretários municipais orientar, coordenar e executar atividades dos órgãos e entidades da administração, referendar atos e decretos do prefeito, apresentar relatório anual de atividades, comparecer à Câmara nos casos previstos, e praticar atos delegados pelo prefeito. Artigo 58. As mesmas regras se aplicam aos titulares de autarquias e instituições das quais o município participe. Artigo 59. Os subprefeitos, um por distrito, são de confiança do prefeito e livremente nomeados e exonerados. Todos os distritos, exceto a sede, podem ter subprefeitos. Artigo 60. Compete aos subprefeitos cumprir leis e regulamentos, fiscalizar serviços do distrito, atender reclamações e encaminhá-las ao prefeito, solicitar providências, e prestar contas mensalmente ou quando solicitado. Artigo 61. As funções de subprefeito são remuneradas conforme a lei que criou os cargos. Parágrafo único. O prefeito pode delegar, por decreto, funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva. Artigo 54. São atribuições do vice-prefeito exercer, se designado, o cargo de secretário de governo, coordenar convênios e consórcios intermunicipais, substituir o prefeito em casos de impedimento ou vacância, praticar atos administrativos de gestão conforme decreto, atuar junto aos conselhos municipais, incentivando a participação da sociedade, e auxiliar diretamente o prefeito na execução de programas governamentais. Seção II. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 55. Constituem atos de responsabilidade do prefeito ou vice-prefeito, passíveis de processo, aqueles que atentem contra a Constituição Federal, a Constituição Estadual e, especialmente, o livre exercício dos poderes constituídos, o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais, a probidade administrativa, a execução da lei orçamentária, e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O processo e julgamento seguem as regras do artigo 86 da Constituição Federal. Seção IV. Dos secretários do município e subprefeitos. Artigo 56. Os secretários municipais são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Devem ser brasileiros, maiores de 18 anos, no gozo dos direitos políticos, e estão sujeitos às mesmas incompatibilidades e proibições aplicadas aos vereadores, no que couber. Artigo 57. Compete aos secretários municipais orientar, coordenar e executar atividades dos órgãos e entidades da administração, referendar atos e decretos do prefeito, apresentar relatório anual de atividades, comparecer à Câmara nos casos previstos, e praticar atos delegados pelo prefeito. Artigo 58.
As mesmas regras se aplicam aos titulares de autarquias e instituições das quais o município participe. Artigo 59. Os subprefeitos, um por distrito, são de confiança do prefeito e livremente nomeados e exonerados. Todos os distritos, exceto a sede, podem ter subprefeitos. Artigo 60. Compete aos subprefeitos cumprir leis e regulamentos, fiscalizar serviços do distrito, atender reclamações e encaminhá-las ao prefeito, solicitar providências, e prestar contas mensalmente ou quando solicitado. Artigo 61. As funções de subprefeito são remuneradas conforme a lei que criou os cargos. Capítulo 5. Dos servidores municipais. Artigo 62. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também às seguintes regras: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais, bem como aos estrangeiros, conforme a lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, salvo os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Durante o prazo improrrogável do edital, o aprovado em concurso será convocado com prioridade sobre novos concursados. Funções de confiança devem ser exercidas apenas por servidores efetivos, e cargos em comissão devem ser preenchidos, em parte, por servidores de carreira, destinando-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos da lei específica. A lei reservará percentual de cargos para pessoas com deficiência e definirá critérios de admissão. A lei definirá casos de contratação temporária para atender necessidades de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores e o subsídio de que trata a Constituição só poderão ser fixados ou alterados por lei específica, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A remuneração e o subsídio dos servidores, membros de poder, detentores de mandato e agentes políticos não poderão exceder o limite constitucional. Os vencimentos do Legislativo não poderão ser superiores aos do Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de remunerações para efeito de pagamento. Acréscimos pecuniários não se acumulam para novos cálculos. Os vencimentos são irredutíveis, salvo as exceções constitucionais. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias. A administração fazendária e seus servidores fiscais têm precedência sobre os demais setores administrativos, conforme a lei. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia ou autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias ou participação em empresa privada. Obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados por licitação pública, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes. Parágrafos. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, vedada a promoção pessoal de autoridades ou servidores. A não observância das regras sobre concurso implicará nulidade do ato e punição da autoridade responsável. As pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, salvo os casos previstos em lei. Artigo 63. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas. Artigo 63-A. É proibida a nomeação para cargos de direção, chefia ou assessoramento, na administração direta e indireta,
de pessoas inelegíveis por atos ilícitos, conforme a legislação federal. Artigo 64. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo efetivo por concurso público. O servidor estável só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo com ampla defesa, ou por avaliação periódica de desempenho prevista em lei complementar. Se a demissão for anulada por sentença judicial, o servidor será reintegrado. Se o cargo for extinto ou declarado desnecessário, o servidor ficará em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. A avaliação especial de desempenho é obrigatória para a aquisição da estabilidade. Artigo 65. O servidor público no exercício de mandato eletivo será afastado do cargo conforme as regras. Para mandato federal, estadual ou distrital, o afastamento é total. Para mandato de prefeito, também haverá afastamento, podendo optar pela remuneração do cargo de origem. Para mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, poderá acumular remunerações. Caso contrário, aplica-se a regra do prefeito. O tempo de afastamento conta para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Para efeitos previdenciários, será considerado como em exercício. Artigo 66. A aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo será na forma prevista em lei. Capítulo 6. Dos Conselhos Municipais. Artigo 77. Os conselhos municipais são órgãos governamentais que auxiliam a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matérias de sua competência. Artigo 78. A lei especificará atribuições, organização, composição, funcionamento, forma de nomeação de titulares e suplentes e duração do mandato dos conselhos. Artigo 79. Os conselhos municipais têm número ímpar de membros, observando, quando for o caso, a representação da administração, entidades públicas, classistas e sociedade civil organizada. Artigo 80. A sociedade participa, por meio dos Conselhos de Defesa e Segurança da Comunidade, do encaminhamento e solução de problemas de segurança pública, conforme a lei. Capítulo 7. Dos Orçamentos. Artigo 81. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, com diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para despesas de capital e programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, com metas e prioridades da administração, incluindo despesas de capital para o exercício seguinte, orientando a elaboração da lei orçamentária e alterando a legislação tributária. A Lei Orçamentária Anual, que compreenderá o orçamento fiscal do município, o orçamento de investimentos das empresas controladas e o orçamento da Seguridade Social. Relatórios da execução orçamentária devem ser publicados a cada bimestre. Os orçamentos devem ser compatíveis com o Plano Plurianual e visam reduzir desigualdades no município. A lei orçamentária não conterá dispositivos estranhos à previsão de receitas e fixação de despesas, exceto a autorização para créditos suplementares e operações de crédito. Artigo 82. O prefeito enviará os projetos de leis orçamentárias à Câmara dentro dos prazos, no primeiro ano de mandato, o Plano Plurianual até 31 de agosto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias até 31 de outubro, e o Orçamento Anual também até 31 de outubro. Nos demais anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual até 31 de outubro. O não envio acarreta responsabilidade do prefeito. Se a Câmara não apreciar no prazo, todas as demais deliberações ficarão sobrestadas até a votação. Título II, da Ordem Econômica e Social. Artigo 90. O município organizará sua ordem econômica e social com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Artigo 91. O município assegurará, a todos, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção da maternidade e da infância, à assistência aos desamparados e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 92. A educação é direito de todos e dever do poder público e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade.
A ação municipal no campo educacional será articulada com a União e o Estado, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Artigo 93. A saúde é direito de todos e dever do poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. O município atuará no Sistema Único de Saúde de forma integrada, garantindo a participação da comunidade. Artigo 94. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, com objetivos como proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, amparo a crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, e habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Artigo 95. O município promoverá políticas de habitação, saneamento básico, abastecimento de água potável e tratamento de esgotos, com prioridade às populações de baixa renda. Artigo 96. O município fomentará o esporte e o lazer como formas de promoção social e qualidade de vida. Artigo 97. O trabalho é direito social e será protegido, promovendo condições dignas, respeito à legislação trabalhista e incentivo à capacitação profissional. Artigo 98. O município incentivará e apoiará a cultura, garantindo acesso às fontes da cultura nacional e apoiando a valorização e a difusão das manifestações culturais locais. Artigo 99. O meio ambiente será protegido como bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, sendo dever do município e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 100. O município apoiará e incentivará a agricultura e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando assistência técnica, acesso a crédito e incentivo à produção e comercialização de produtos. Artigo 101. A ordem econômica será fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, respeitando os princípios de justiça social e de função social da propriedade. Artigo 102. A política urbana do município será executada conforme o plano diretor, visando ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar de seus habitantes. Artigo 103. A política de transporte coletivo, individual e de carga será regulamentada para atender às necessidades da população, garantindo segurança, qualidade e modicidade das tarifas. Artigo 104. O município promoverá a defesa do consumidor, coibindo abusos e garantindo o acesso à informação. Artigo 105. O município garantirá a participação popular na formulação, execução e fiscalização de políticas públicas. Artigo 106. O turismo será incentivado como fator de desenvolvimento social e econômico, respeitando a preservação do patrimônio cultural e ambiental. Artigo 107. O município apoiará e incentivará programas de geração de emprego e renda, especialmente voltados a populações em situação de vulnerabilidade. Artigo 108. A Seguridade Social será organizada de forma integrada, abrangendo saúde, previdência e assistência social, para assegurar os direitos previstos na Constituição. Artigo 109. A política agrícola municipal buscará o fortalecimento da produção local, estimulando práticas sustentáveis e a organização dos produtores. Artigo 110. O município adotará medidas para garantir a segurança pública, em cooperação com o Estado e a União, observando o respeito aos direitos humanos. Artigo 111. A proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico será garantida, evitando a destruição ou descaracterização de bens de valor cultural. Artigo 112. O município buscará reduzir desigualdades sociais e regionais, garantindo acesso a serviços e oportunidades. Artigo 113. A política econômica municipal será orientada para o equilíbrio fiscal, a transparência na gestão e a eficiência no uso dos recursos públicos. Artigo 114. O município apoiará a economia solidária, o cooperativismo e outras formas de organização comunitária de trabalho e produção. Artigo 115. A educação ambiental será promovida em todos os níveis de ensino e nas ações de conscientização pública. Artigo 116.
A ordem econômica e social será regida por estas disposições, sem prejuízo das demais normas desta lei orgânica. Título II. Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 117. O município observará o princípio da legalidade em todos os seus atos e respeitará os direitos adquiridos, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Artigo 118. As leis municipais terão vigência após sua publicação, salvo disposição em contrário. Artigo 119. Revogam-se as disposições contrárias a esta lei orgânica. Artigo 120. O município promoverá a adaptação de toda a sua legislação às disposições desta lei orgânica. Artigo 121. Esta lei orgânica entra em vigor na data de sua promulgação.